a gente vai para aula 4 hoje, se não me engano, né? A gente viu a aula 3. E hoje a gente vai ver a aula 4. Então, você pode até abrir a sua apostila aí, né? Na aula 4. Eu já estou abrindo aqui. E aí, Zé, bom dia. Bom dia, meu cara. Beleza? Vamos usar o mesmo esquema que nós usamos semana passada. A gente começa, nós fazemos 2 aulas seguidas, lá por volta das 10, 10h10, eu libero vocês. Aí vocês têm um intervalo depois das 2 aulas. Para não ter que parar, fracionar a aula. Vou entrar aqui na Biologia 2. Aula 4. Vou falar um pouquinho sobre as viroses, né? Começar falando um pouquinho sobre as viroses. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. É bom que a gente tem pouca coisa para falar sobre virose, né? Diante de uma pandemia que nós estamos passando aí. Aí, vamos olhar aí a primeira página de vocês aí, página 42 da apostila. Seguindo a aula, lembrando vocês que a nossa prova, parece que é o dia 7, né? A prova de vocês já está pronta, tá? A prova de vocês é da aula 1 até essa aula de hoje, até a aula 4 aí, falando sobre vírus. A prova vai ser pelo Forms. Vai ser uma prova bastante emocionante, vocês vão gostar. Bastante adrenalina na prova, tá? Mas é tranquilo, não esquenta a cabeça não. Pessoal, algumas ponderações iniciais. Não sei se hoje a gente vai terminar essa aula é grande. Algumas ponderações iniciais que eu gostaria de fazer com vocês sobre a questão das viroses. Na aula passada, nós falamos com vocês sobre vírus, né? E essa aula agora a gente vai falar sobre viroses. Então, na aula passada, nós vimos as estruturas do vírus, né? Dos vírus. O que são os vírus? Por que eles são acelulares? Por que eles são partículas intracelulares, parasitas obrigatórios, né? Por que esses vírus são tão comprometedores com relação à sua capacidade de reproduzir dentro da célula hospedeira? Por que ele pode nos causar tantos impactos negativos? E nós vimos a discussão se é ou se não é ser vivo, mesmo não tendo célula, né? Falamos sobre isso. Nós vimos os 2 ciclos virais, quando você tem a ruptura para a liberação da toxina do vírus para reproduzir nas outras células. A gente viu tanto o ciclo, que a gente chama de ciclo lisogênico, e vimos também aquele que o vírus ele passa a incorporar-se muitas vezes no material genético, por exemplo, de uma bactéria, formando um bacteriófago, que é o ciclo lítico, né? Então, nós vimos os 2 ciclos, tá? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, um que é a ruptura e o outro que é a incorporação no DNA da célula, que é o lisogênico, na verdade, né? O lítico é que ocorre a lise, a ruptura. Enfim, uma coisa interessante sobre vírus, antes de a gente começar a falar sobre as doenças, é a gente pensar um pouquinho sobre a questão da cura das doenças provocadas por vírus. Primeira coisa que a gente pergunta, será que existe alguma medicação? Eu acho que eu até comentei com vocês na aula passada sobre isso.
Mas será que existe alguma medicação eficiente para que eu possa curar qualquer que seja a doença provocada por vírus? Será que existe uma medicação que eu tomo e eu vou conseguir combater aquele vírus e eu vou curar aquela doença? Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Tá? Toda doença transmitida por vírus, ela não apresenta cura medicamentosa. O que é isso, Zé? Então, não existe uma pílula mágica que você vai dar para o paciente que ele está com Covid, que ele está com febre amarela, que ele está com dengue, que ele está aqui com Zika vírus, etc. Tal. Não existe uma pílula que você vai dar para o paciente que ele consegue tomar aquela pílula e a doença vai ser erradicada dele. Não. O vírus ele tem um ciclo no corpo da pessoa. Por exemplo, em média, vamos falar da Covid, que é uma doença que está mais aí, né? Uma pandemia que está aí às nossas portas. O ciclo é 14 dias. Tá? Normalmente, pessoas assintomáticas, com 10 dias, a pessoa ela não vai propagar mais o vírus. Então, se ela não está propagando mais o vírus com 10 dias, muitas vezes, se ela for assintomática, ela é liberada até para retorno ao trabalho, etc. Agora, se ela for sintomática, ela vai durar mais tempo. Dura até 14 dias, tá? Podendo ou não a pessoa ficar com alguns problemas da Covid. Ainda que depois dos 14 dias ela encerra o ciclo vital, mas o vírus ele pode ter provocado uma série de desordens orgânicas no corpo da pessoa, e desordens essas principalmente de natureza infecciosa, e ao provocar essa desordem de natureza infecciosa, o que acontece? Acontece que a pessoa pode ter doenças bacterianas, aí doenças provocadas, tá, pela ação de bactérias que levam a pneumonia, infecções internas, e até a infecção aguda generalizada, que pode levar o indivíduo à sepse e posteriormente à morte, tá? Então, o grande desafio da Covid não é apenas o vírus. O vírus, ele abre a porta de entrada para várias doenças oportunistas. E quando você ouve lá falando que a pessoa está lá entubada já há 30 dias, o problema dela ali diretamente não é a Covid, indiretamente sim, foi a Covid que abriu a porta. Mas o problema é que ela adquiriu infecção hospitalar, ela adquiriu outros problemas secundários, que são, na maior parte das vezes, a causa do óbito da pessoa, tá? Ou a causa dele ficar muito tempo hospitalizado. Então, para começo de conversa, eu gostaria de falar com vocês que vírus, você não tem uma medicação em nenhum lugar do mundo, desde um vírus mais simples, você falar assim, Zé, eu estou gripado, estou com uma gripe. Olha, desde um vírus mais simples, não há uma medicação que você consiga erradicar a gripe. Você tem um período em que você toma algumas medicações paliativas. O que são medicações paliativas? Para gripe, por exemplo, você está com febre, você toma um analgésico, um antitérmico, tá? Você está com o nariz escorrendo, você toma um Naldecon da vida. Essas medicações aí, Tilenol Sinus, etc. tal, para melhorar, tá? A questão do nariz, está com o nariz entupido, mesma coisa. Então, doenças virais, você muitas vezes você tem medicação para tratar os sintomas. Cuidado com isso na prova, para você não fazer bobagem nas provas de vocês, tá? Você trata os sintomas, mas você não trata diretamente, tá, a erradicação da doença. Portanto, se não há medicações efetivas, no caso da Covid, você tem um outro problema, que você não tem ainda uma medicação efetiva para o tratamento da doença. Um ano depois, nós não temos nenhuma medicação efetiva. Isso é um problema sério. O que você tem é pacientes que estão hospitalizados já há tempo, estão em estado grave, às vezes estão lá na UTI,
Aí você tem alguns anti-inflamatórios, por exemplo, a dexametasona, que é utilizada para pacientes que estão com uma infecção já violenta nos pulmões, tá? Mas não tem uma medicação que a gente pode falar assim, essa medicação vai ser paliativo, vai ajudar a pessoa a se recuperar. Não tem, tá? Outra coisa. Ah, mas, por exemplo, nós estávamos conversando na semana passada, mas e a AIDS? A AIDS continua sem ter cura, tá? Ela continua tendo um tratamento, que é o coquetel, que a gente vai falar sobre ele também nessa aula especificamente, não sei se hoje, mas até semana que vem a gente vai terminar essa aula. Ela tem um coquetel que diminui a carga viral dentro dos linfócitos, dentro dos leucócitos, são os glóbulos brancos. Mas o fato dela diminuir a carga viral não quer dizer que ela cura a pessoa, mas é um avanço. A pessoa vai conviver, se ela suportar a medicação, ela vai conviver como se ela tivesse uma doença crônica. Então, por isso que a gente fala para vocês o seguinte, que para vírus não há medicação que erradique ou que cure a doença. Nenhuma doença viral chegou nesse estágio de cura. Ao contrário das doenças bacterianas, que também nós vamos estudar, ao contrário das bacteriosas, que nesse caso, sim, na década de 30 foi descoberto os antibióticos, principalmente a penicilina, e para a doença bacteriana você tem uma condição de erradicação da doença efetiva. Você está com uma infecção de garganta provocada por uma placa bacteriana, você toma um antibiótico. Você está com a pneumonia bacteriana, você toma um antibiótico. Você está com infecção renal bacteriana, você toma um antibiótico. E ele é eficiente o suficiente para você conseguir erradicar aquela doença, tá? Então, o que nos resta para infecções virais? O que nos resta para infecções virais são as vacinas, que são os imunizantes, tá? Ou seja, em outras palavras, você está introduzindo partes enfraquecidas ou mortas de um determinado vírus, por exemplo, na sua corrente sanguínea, na expectativa de que sua imunidade inata, ela comece a produzir anticorpos contra essa doença. Aí, se ela está produzindo anticorpos contra essa doença, você vai produzir anticorpos, aí você tem células de memória. Aí, se você adquirir a doença, você tem os anticorpos específicos para combater a doença. Então, a vacina é a que nós chamamos de imunização ativa, ou seja, o organismo ativamente ele tem a capacidade de produzir os anticorpos, tá? Então, assim, a esperança que nós temos para doenças virais é através da vacinação, através da medida que você está tomando uma profilaxia contra você adquirir uma determinada doença, como, por exemplo, aquilo que nós fazemos todo ano com relação à gripe, tá? Então, você pega, né, são mais de 500 vírus distintos que provocam gripe. Aí você seleciona quais são as variedades daquele ano, que estão mais comuns, que estão surgindo aí no início do inverno. Aí você já prepara a vacina em função das variedades mais comuns e mais letais, e você vai imunizar a população. Aí todo ano você vai lá, você toma a vacina para gripe. Por que tem que ser todo ano? Por que não é igual a febre amarela? Eu falei para vocês na aula passada, que é uma vez só na vida. Não é, porque no caso da gripe, você tem um retrovírus ali, ele é altamente mutante, de um ano para outro ele muda. O que provavelmente vai acontecer também com o coronavírus, né? Nós não sabemos ainda se a vacina, embora no caso da Pfizer, a expectativa da BioNTech, do laboratório da Pfizer, é que a vacina dure pelo menos 2 anos, que é uma vacina baseada em biotecnologia, né? Mas que dure pelo menos 2 anos. Mas, assim, não se sabe ao certo. O que se sabe é que, no mínimo, a vacina ela deve imunizar por 6 meses a 1 ano, tá? Espera-se que tenha essa condição de imunizar de 6 meses a 1 ano. E vamos torcer para que isso aconteça. Primeiro, vamos torcer para que a vacina chegue até nós, né? Que é um outro problema.
Aqui você vai ter o início aqui, ele mostrando para vocês a evolução de algumas doenças. Aqui ele vai falar da Zika, tá? Ele vai citar aqui a descoberta na África da Zika, depois como é que ela se expande na região do Paquistão, da Malásia, da Indonésia, tá? Mas antes disso, na década de 60, na Nigéria, tá? Você tem as primeiras pessoas já com o problema da Zika vírus. Depois você tem, então, esse problema no Paquistão, década de 70. Aí você vai ter aqui uma epidemia nessa ilhazinha aqui de Oahu, em 2007, mas foi uma epidemia local. E no Brasil ela vai surgir aqui, já não bastava a dengue, a febre amarela que nós tínhamos aqui, aí nós importamos também da África a Zika e a chikungunya, né? Para somar aí com a dengue, que nós já tínhamos aí problemas bastante sérios. Então, uma coisa interessante que, quando a gente fala de epidemia, quando que é uma epidemia? Epidemia, você imagina uma doença que tenha surgido aqui no Brasil, uma doença viral, que tenha atingido, por exemplo, sei lá, a cidade de Alfenas. Aí da cidade de Alfenas atinge o sul de Minas, continua sendo uma epidemia. No sul de Minas, atinge o estado de Minas, continua sendo uma epidemia. No estado de Minas, atinge o Brasil, continua uma epidemia. Atinge a Argentina, Paraguai, países vizinhos, continua sendo uma epidemia. Agora, por que esse nome PAN? PAN vem de Pangeia, né, a separação dos continentes. Então, quando a epidemia ela sai, por exemplo, da América do Sul e atinge a África, atinge a Ásia ou atinge a Europa, ela deixa de ser uma epidemia e passa a ser uma pandemia. Está entendendo? Então, ela passa a ser uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma doença que já está atingindo vários continentes. Então, aí é PAN. Lembra da Pangeia. Agora, o que se espera de uma pandemia? Uma pandemia, à medida que ela vai matando muita gente, a tendência é que cada vez mais os hospedeiros se fortaleçam. Por exemplo, a variedade que nós tivemos no ano passado do vírus é a variedade do vírus que nós chamamos de selvagem. Ele saiu do animal e começou a infectar o homem. Então, foi a primeira passagem dele no homem. Agora, essa variedade desse ano já é uma variedade mais desenvolvida de homem para homem. Só que no caso da Covid, por exemplo, o grande problema foi que o vírus ele não enfraqueceu. A tendência, quando há essa multiplicação, o vírus vai enfraquecer, aí ele deixa de ser uma pandemia e passa a ter alguns surtos endêmicos, passa a ser uma epidemia, depois uma endemia numa área específica, por exemplo, em Alfenas. Ele volta a ter aquele problema, apenas. Mas da Covid, não. A Covid, essa mudança que ela sofreu do ano passado para cá, agora você tem no Brasil duas variedades, P1 e P2, estima-se que ela seja 220 vezes mais transmissível, a variedade P1, que a maioria está pegando aí, que é aquela variedade lá de Manaus. Ela tem uma exigência de oxigênio muito maior, e todo mundo está com medo aí de colapso, falta de oxigênio e falta de material para intubação, tá? Do paciente. Enfim, e outra situação também que o vírus adaptou no início da pandemia, no caso da Covid, o pessoal falava assim, mas a pandemia está pegando mais pessoas idosas, tá? Aquela história toda, né? E hoje nós sabemos que mais de 60% dos que estão hospitalizados são pessoas jovens, de 20 a 35 anos. E não estão hospitalizados simplesmente porque estão numa enfermaria, não, estão na UTI mesmo, tá? Estão na UTI. Então, foi uma outra adaptação do vírus dele atingir uma classe etária mais jovem. No ano passado, a maior parte das internações eram de pessoas acima dos 40 anos. Então, houve uma reversão nesse sentido. Só falando aqui da Zika, né? Essa doença aqui é uma doença nova no Brasil, mas é uma doença que sequela muito aí mulheres grávidas. Se a mulher não estiver grávida,
Ela vai ter, a gente vai falar sobre ela aqui, alguns sintomas aí, dor no corpo, febre, tá? Mal-estar, mas ela não teria nenhum outro problema a longo prazo, a não ser algumas sequelinhas aí de dores, mas o grande problema da zika é se a mulher estiver grávida, tá? Então, essa doença aqui, a presença do vírus, do flavivírus no corpo, ele pode desencadear um problema na formação da região neurológica do feto. Então, pessoas que estão grávidas e contraem zika, e a zika, a gente vai ver também que ela é contraída a partir da picada do mosquito Aedes, né? Então, essas pessoas, elas podem ter uma interferência na gestação e uma involução no desenvolvimento da massa encefálica do feto. Então, o que isso desencadeia? Nós chamamos de microcefalia. Você já viu algumas crianças que nascem, tá? Com essa região aqui, ó, parece que corta aqui essa região, na verdade, porque não desenvolve totalmente o cérebro. Aí nasce aqui, parece que é meio reto, né? Na região da testa. E, obviamente, a criança vai ter deficiência de natureza intelectual, deficiência de aprendizado, tal, tá? Ah, mas isso interfere na sobrevivência? Depende do grau, mas muitas vezes não. Muitas vezes a criança sobrevive. Hoje você tem algumas crianças aí de 13, 14 anos, né, que você vê com microcefalia, mas é uma virose que compromete principalmente, tá, a região do cérebro do feto. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre ela, não só sobre ela, mas a gente vai falar sobre várias doenças. Então a primeira coisa que você vai guardar para mim, essa condição aí, você vai colocar na sua apostila, para a virose não existe medicação eficiente para a sua erradicação, tá? Então não existe medicação eficiente para a sua erradicação. Então o que nós temos? Então, trata-se viroses através de imunização ativa. Então, você coloca aí, ó, vacina, tá? Imunização ativa, vacina, é destinado para a prevenção das viroses. Agora, todas as medicações que você toma quando você tem uma virose são apenas medicações paliativas que tratam os sintomas da doença, mas não conseguem eliminar a doença. Beleza? Então, aqui você tem, ó, um quadro viral. Você tem um quadro aqui de gripe, né? A pessoa está com um problema, que provavelmente já está sentindo frio, ela está com febre, tá? E um detalhe: antibiótico não funciona para vírus. Antibiótico é antibacteriano. Ah, então se eu estou com uma gripe, se eu tomar um antibiótico, se essa gripe, obviamente, ela é uma gripe viral, então não adianta nada tomar antibiótico? Não. Além de não adiantar, você vai estar comprometendo o teu organismo e que vai causar resistência depois, quando você precisar de tomar um antibiótico, você vai ter uma certa resistência. Então, nós podemos imaginar aqui, desde uma gripe comum, nós podemos imaginar aqui uma mononucleose, nós podemos imaginar aqui um herpes, tá? Como é que acontece o herpes? O herpes, você tem o herpes genital, você tem o herpes labial, tá? Você tem algumas doenças desencadeadas pelo herpes, que é o vírus comum aí, zoster. E só para você ter uma noção, hoje estima-se que cerca de 40% da população mundial ela tem o vírus da herpes, tá? O vírus herpes. E você fala assim, mas aí esse vírus herpes aí, como é que você pega ele? Normalmente você pega com contato com saliva, e pode ser beijo, etc. Tal. Esse vírus ele fica armazenado no teu corpo, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas quando você tem um abaixamento do sistema imunitário, por exemplo, você está com uma gripe forte, o vírus ele acaba se manifestando. E a característica, quando ela é herpes labial, você vai ter uma feridinha aqui no canto da boca, né? E essas feridinhas do canto da boca aí, que elas preocupam muita gente. Enfim,
Esses vírus que nós temos, eles têm a capacidade de produzir o que nós chamamos aí de virulência, tá? Então, quando você fala em virulência, você está falando na capacidade de transmissibilidade de alguns vírus, tá? Então, no período da doença, você tem um período que é o período tópico da virulência. Por quê? Qual que é o objetivo do vírus? O objetivo do vírus é ele se perpetuar e transmitir para mais hospedeiros possíveis. Por quê? Se ele matar o hospedeiro em que ele está presente, ele morre depois, tá? A partir do momento que o hospedeiro ele entra em decomposição, o vírus vai morrer, porque ele precisa de uma célula viva para ele sobreviver. No caso da Covid, ele não morre imediatamente após a morte do hospedeiro, por isso que nos velórios que você vai, nos enterros aí, o caixão ele é lacrado, totalmente lacrado, né? Então ele vai ter problema, ele vai falecer posteriormente, tá? O vírus não morre de imediato. Então depois ele acaba aqui morrendo, ele acaba aqui falecendo o indivíduo, tá? E o vírus junto, mas não é de imediato. Aqui nós temos um dos maiores desafios que nós começamos a falar com vocês na aula passada, impostos para a humanidade, a partir do final da década de 70, quando surgiu essa doença. E, na verdade, a gente fala doença, mas o nome correto não seria bem uma doença. Na verdade, a AIDS é aquilo que nós chamamos de síndrome, tá? Qual que é a diferença? Embora todo mundo fala doença, né? Acaba falando doença, acaba confundindo síndrome com doença. Qual que é a diferença entre uma síndrome e uma doença? Quando você tem uma síndrome, e daí você tem uma síndrome desencadeada por um vírus, por um retrovírus específico, que há mais de 40 anos ele faz sucesso, e há mais de 40 anos ele se encontra em estado de pandemia global, tá? Principalmente hoje na África. Hoje estima-se que 25% da população, na maior parte dos países africanos, eles estão contaminados pelo HIV, tá? Então, 1 em cada 4 pessoas, você vai encontrar HIV na África, em média. Então, aí você tem um vírus, e esse vírus é o HIV. O que significa HIV? Tá? Então, HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Não confunda HIV com a síndrome conhecida como AIDS. A síndrome que nós chamamos de AIDS, AIDS, no português e no espanhol, as expressões para a doença é SIDA. O que é SIDA? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Veja que ela não chama nome, nem no nome vem doença, vem síndrome. Agora, o que é HIV? HIV é o vírus que provoca a AIDS. É o vírus da imunodeficiência humana. Então, qual que é a diferença que você falou, Zé? Olha, quando a gente fala de síndrome, a síndrome é um processo que se estabelece no teu corpo, como, por exemplo, a AIDS, e durante esse processo, ela fragiliza o seu sistema imunitário, e ao fragilizar o seu sistema imunitário, ela vai abrir a porta para várias doenças oportunistas, tá? Então, qual que é o grande dilema do aidético? Que ele está sem tratamento, ou dos primeiros aidéticos. O grande dilema é que muitas vezes o indivíduo não morre diretamente pela síndrome, pela AIDS. Ele morre em decorrência da síndrome, ou seja, são as doenças oportunistas, tá? Então, por exemplo, o indivíduo ele tem uma supressão, o vírus começa a comandar o sistema imunitário dele, joga a imunidade dele lá no chão. Aí, se o indivíduo que está com essa síndrome, ele adquire, por exemplo, uma determinada bacteriose, uma determinada virose, ou até mesmo a toxoplasmose, que tecnicamente para o indivíduo que
não tem a doença, não tem a síndrome, seria fácil dele combater, para o aidético é um Deus nos acuda, tá? Então, o que que acontece? Aí esses indivíduos, normalmente, eles vão ter principalmente doenças de natureza respiratória, muitos deles acabam morrendo pela inalação de um fungo que é muito presente no ar. Esse fungo é conhecido como Pneumocystis carini, tá? E você inala diretamente no ar. Nossa, Zé, você inala no ar? Sim, você inala no ar. Se você inalar, se você tem um sistema imunitário normal, nem pneumonia vai te dar, tá? Agora, se você tem a AIDS, se você inalar esse fungo ele pode dar uma pneumonia atípica em aidético, que pode levar à morte. Sem entender, a AIDS é uma doença tão complicada, ou uma síndrome tão complicada, que até mesmo muitas vezes quando o indivíduo ele tem uma diarreia, se ele não tratar aquilo imediatamente, ou até for internado, hospitalizado para que haja reidratação, o indivíduo pode vir a óbito por causa de uma diarreia, tá? Então, o que mais mata um indivíduo que tem essa síndrome da imunodeficiência? O que mais mata são as doenças oportunistas, tá? Essas arrebentam o indivíduo. No começo, hoje há muitas teses aí com relação à origem da AIDS. Aí você vai falar assim, nossa, Zé, como que a AIDS surgiu? Tá? Como que é o processo aí de surgimento da AIDS? Olha só, a AIDS ela surgiu, segundo pensam alguns, em macacos, tá? Acho que eu até comentei semana passada, vocês me perguntaram. Ela surgiu em macacos. Mas como, Zé? Bom, como é que ela chegou no homem? Supostamente, alguns gorilas nas proximidades de tribos aborígenes na África, essas tribos aí em contato com o macaco, muitos deles até mesmo contato sexual, adquiriram o vírus do macaco e esse vírus achou um hospedeiro muito próximo do macaco, que é o homem. Essa é uma teoria, que o vírus teria vindo do macaco, mas é apenas uma teoria, que é uma teoria que ganhou muita força. E com relação à questão da comunidade homossexual americana, no final da década de 70, que muito se falava que o vírus ele começou na comunidade homossexual e depois foi se espalhando. Isso aí é verdade? É verdade. Aí a pergunta é, por que que começa com a comunidade homossexual? Tem maior facilidade de propagação. Isso eu acho que eu não sei se eu mencionei para vocês, mas só para a gente lembrar, pessoas que são heterossexuais, um homem ou uma mulher, quando tem relação, e se as pessoas, se um dos dois for aidético, a mulher tem 3 vezes mais chance de, acho que eu mencionei semana passada, de contrair o HIV do que um homem, da mulher. O homem, para ele contrair da mulher, normalmente ela tem que ter alguma secreção com sangue, tá? É comum também a mulher ter algum tipo de secreção, algum tipo de ferimento na região da genitália. E o homem, ele tem uma capacidade de transmitir mais a doença para a mulher, porque se for uma relação sem preservativo, você tem um problema do homem ejacular na mulher. E é interessante que, no caso da AIDS, nos gametas ali, junto com o sêmen, junto com substâncias eliminadas pelo corpo, você tem uma alta carga viral. Então, como a mulher está recebendo o sêmen do homem, a chance dela contrair o HIV é maior do que dela passar para o homem. Não quer dizer que o homem não pode contrair da mulher. Bom, e a questão de ter surgido na comunidade homossexual americana? Por quê? Por causa, na época, a conclusão que eles chegaram, e hoje há meio que consenso sobre isso, por causa da prática do sexo anal. E esse sexo anal é uma prática, né, comum. Hoje é generalizado, mas
naquela época era uma prática mais comum entre os homossexuais masculinos. Então, o que acontece no sexo anal? Qual que é o grande problema? O grande problema é que você está ali numa região, o ânus, é uma região altamente vascularizada. Inclusive, você tem ali alguns vasos sanguíneos perto da região do esfíncter anal, que nós chamamos de hemorroidas. E esses vasos sanguíneos, às vezes até em você evacuar ou algo do gênero, eles ficam meio irritados, eles sangram com facilidade, etc. Então, qual que é o problema? O problema é que, nesse caso, durante o ato sexual, havia contato, né, com sangue diretamente do ânus do indivíduo. Então, a capacidade de transmissibilidade do sexo anal é muito maior do que através de uma relação heterossexual, tá? Aí, então, surgiu a AIDS. A AIDS é uma doença estranha, ela provoca debilidade corpórea, que a gente vai falar aqui, tá? O indivíduo, ele começa a perder muita massa. Aquilo que eu falo para vocês, quando o indivíduo ele começa a perder muita massa, você já desenvolve algumas suspeições, né? O médico, ele olha, a primeira coisa que ele vai perguntar, o cara não está fazendo dieta, não está nada, começa a perder muita massa, o médico suspeita, ou ele está com AIDS, perdi 10 quilos, não estou fazendo dieta, perdi 10 quilos no último mês, beleza. Ou ele está com AIDS, ou ele está com câncer, ou ele está com hipertireoidismo também, que perde muita massa, ou ele está diabético, tá? Que seria aí as 4 causas mais prováveis para o indivíduo perder massa de uma hora para outra. Mas assim, como que é a estrutura do vírus? Esse vírus é muito interessante, que eu falei para vocês semana passada, ele fora do corpo, ele aguenta muito pouco tempo, tá? Agora, dentro do corpo, ele é muito resistente. Tanto que 40 anos de estudo, agora parece que nesse ano eles vão testar uma nova vacina, mas vacinas ao longo dos anos já foram testadas e não tivemos, assim, uma eficiência contundente em relação à ação dessas vacinas. E aqui, olha, tem um detalhe legal. O material genético desse vírus, antes dele entrar na célula hospedeira, é o RNA. Então, se o material genético é o RNA, Zé, nós temos aqui um retrovírus. Então, aqui eu tenho um envelope protetor, geralmente de natureza glicoproteica, tá? E aqui, para proteger o material genético, eu vou ter um capsídeo, tá vendo? E essas bolinhas aqui, Zé, essas bolinhas rosas que estão aparecendo aí. Bom, essas bolinhas rosas aí, elas representam uma enzima que é fundamental para que esse vírus, após a penetração na célula humana, essa enzima transcriptase reversa, ela vai atuar sobre o RNA viral e vai fazer algo aqui invertido, né? A partir do RNA viral, ela vai produzir um DNA viral. Normalmente, numa célula animal, uma célula vegetal, é o DNA que produz o RNA. Nesse caso do HIV, nós temos um processo invertido, é o RNA que produz o DNA, sob a ação dessa enzima, que aqui ela está alojada no vírus, mas quando ela entra na célula hospedeira, ela é liberada, tá? E você está vendo aqui, que esse vírus, ele tem uma espécie de uma coroa em volta, né? Embora ele não seja um coronavírus, ele é um retrovírus. Essa coroa em volta dele aqui, ela é cheia dessas glicoproteínas aqui, que são as proteínas spike. O grande desafio da ciência, quando você vai fazer uma vacina, é você ser efetivo aqui, com relação a atingir essas proteínas aqui, tá? Agora, você fala assim, Zé, por que nós poderíamos dizer que a AIDS é muito pior do que a Covid? Razão muito simples. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo da AIDS. Qual que é o aspecto positivo da AIDS?
Pelo menos a AIDS, ainda que ela seja pior, mas você tem uma medicação que você consegue conviver com a doença como se fosse uma doença crônica, que você vai ter que tomar essa medicação o resto da sua vida. Esse é um aspecto positivo. Tem uma medicação a partir de coquetel, ou de coquetéis, de remédios, que você consegue aí, tá, superar essa dificuldade. Agora, qual que é o lado negativo da AIDS? O lado negativo da AIDS é que você não consegue se livrar do vírus, né? O vírus ele não tem um ciclo, como todas as doenças virais, ou a maior parte delas tem, com início, meio e fim. Que é diferente da Covid. A Covid tem um início, meio e um fim. Tá? Então, assim, cerca de 3% das pessoas que contraem Covid morrem. Então, tipo, 97% das pessoas que contraem Covid, elas sobrevivem. E depois que elas sobrevivem, elas podem ficar com alguma sequela? Pode. Mas ela não vai ficar mais com o vírus. Ela pode contrair novamente o vírus, mas ela não vai ter mais o vírus. Então, digamos que a COVID, depois que passa o seu ciclo, a pessoa ela está curada, tecnicamente, da doença. A AIDS, não. A pessoa continua portadora da doença e continua com problemas aí na transmissibilidade da doença, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No nosso sistema imunitário, as principais células que nós temos de defesa imunitária, elas são conhecidas como linfócito T4. Para que serve o linfócito, Zé? O linfócito é um tipo de leucócito, ou glóbulo branco, que vai comandar a defesa do seu organismo. Então, só para você ter uma noção, imagina que teu sistema imunitário, vamos chamar de quartel-general. Nesse quartel-general, você tem os linfócitos, que comanda a produção de anticorpos, que comanda a produção também de toxinas para erradicar células contaminadas. Então, esses são os soldados do teu sistema imunitário. Então, nós temos aí o linfócito T4, ele é como se ele fosse um general. Nós chamamos de general da divisão. Tá? Então, se ele é o general, o controle está nas mãos dele. E os anticorpos, as toxinas liberadas para destruir células inteiras, tá? Substância citotóxica, eles são considerados aí os soldados. O que o vírus HIV, numa linguagem bem simples, ele faz? Ele entra no quartel-general e vai lá e rende o general. Entra no quartel e rende o general. O general ele perde a voz de comando sobre os soldados. Os soldados ficam dispersos, não conseguem agrupar, e nisso vem uma série de inimigos, que são os vírus, que onde era uma fábrica para produzir anticorpos, torna-se uma fábrica para produzir vírus. Então, essa é a grande dificuldade da AIDS. Ela vai parasitar exatamente onde você tinha a sua defesa imunitária. Tá? Nossa, Zé, então é complicado demais. É muito complicado. A AIDS não é fácil, não. Então, para você dar uma olhadinha aqui, pra você entender como é que funcionam as enzimas, tá vendo essa... Aqui o vírus ele está chegando na célula de uma pessoa. Então, ele vai fixar-se na membrana. E aqui tem um detalhe legal também. Por exemplo, você tem uma célula aqui, ó, que é a célula CD4, que é o general, que estabelece a divisão. Essa célula aqui, ela tem uma estrutura receptora. E essa estrutura receptora aqui, ó, nós vamos chamar de receptor CD4 ou simplesmente T4, tá? Hoje fala-se mais em T4 do que propriamente em CD4. Cada espinhozinho aqui, o spike da célula que forma essa coroa, tá? Tem a capacidade de fundir-se a esse receptor CD4. Tem um tratamento para AIDS que nós chamamos de inibidor de fusão.
que é inibidor de fusão? É você impedir que o vírus ele venha fundir-se à célula. Se você bloquear a fusão do vírus na célula, você impede que o vírus entre na célula. O grande problema aqui é quando o vírus ele entra na célula. Aí, como diria aquele ditado popular, a Deus viola, tá? Aí você já é portador da AIDS. Agora, se o vírus ele não tiver sucesso para entrar na célula, muitas vezes você consegue erradicar ele fora da célula. Como? Bom, uma pessoa, por exemplo, que trabalha em hospital, vamos lá, minha filha, por exemplo. Minha filha faz residência em ginecologia, né? Essa parte de ginecologia é muito complicado. Você fica no centro cirúrgico o dia todo. E você tem contato, muitas vezes, se acontecer esse contato, mas você está ali mexendo com sangue, só que você está com luva, você está toda paramentada para fazer uma cesárea, para fazer um parto normal, mas o que você vai mais ver ali é sangue. Aí o que acontece muitas vezes? Se uma pessoa, por exemplo, como minha filha, está fazendo um parto, ela está lá fazendo uma cesárea. E se já aconteceu isso, não uma vez, algumas vezes. Por exemplo, acontece com médicos, né? De uma forma geral. Fura a luva e a pessoa tem contato com o sangue do paciente, aí você tem um problema. Será que eu contraí ou não o vírus HIV? Bom, o paciente ele pode autorizar que se faça um exame de sangue para ver se ele tem ou não HIV. Agora, tem pacientes que não autorizam. Aí quem que vai ralar? É o médico. Porque, na dúvida, ele tem até 72 horas para começar a tomar uma medicação conhecida como PEP. Zé, o que é PEP? É um retroviral, tá? Então, assim, ele é utilizado como antirretroviral para que você tome ele durante 30 dias consecutivos, é como se fosse um coquetel mesmo para AIDS. O que ele faz? O PEP. Esse PEP é disponível no SUS. Isso aqui não é só para acidente, em consultório de dentista, em cirurgias médicas, não, ou até mesmo na enfermagem, quando tem contato com o sangue do paciente. Isso aqui também é para pessoas que às vezes têm uma relação sexual aí, e fica em dúvida, né? Se a outra pessoa tem ou não. O PEP é para isso. O que ele faz? Se caso você contrair o HIV, se você começar a tomar esse coquetel em até 72 horas, há uma linha, que não é uma linha definitiva, tem gente que diz que isso não funciona, mas há uma linha na ciência muito forte que diz o seguinte, que o vírus, no período inicial, o PEP, ele bloqueia a fusão do vírus à célula humana. Ele seria o inibidor de fusão, tá? A pessoa toma ele 30 dias, quase acaba com a raça da pessoa, que é um coquetel mesmo, e aí depois faz o exame novamente para ver se está com AIDS. Normalmente você tem sucesso, você não tem problema, tá? Se o vírus ele não entrar na célula, ficar só na região do plasma sanguíneo, ele vai perder a viabilidade e vai morrer. Esse é o objetivo do PEP. Agora, o que acontece aqui? Ó? Esse vírus ele adere-se à membrana do linfócito, aí ele começa a penetrar, tá vendo? Então, ó, os espinhos servem, ou os spikes servem, que é a mesma coisa, para penetração, para fusão do vírus. Depois da fusão, ele começa aqui, ó, a fundir-se material viral à célula, que é o general, que é o linfócito T4. Aí olha o que ele faz. Ele libera o material viral, e esse material viral aqui, ó, liberado, tá? É o RNA viral. E libera também aqui, ó, a enzima transcriptase reversa.
Então, o que que acontece, Zé, quando ele libera as duas coisas? Bom, o RNA viral, através dessa enzima, ela vai atuar na formação do DNA viral. Então, você vai ter aqui, ó, a formação do DNA, tá? Viral do vírus mesmo. Aí, o que que acontece? Esse DNA viral aqui, ó, ele vai entrar no núcleo da célula. E no núcleo da célula, ele vai se deparar com todo o genoma aqui, ó, ou o cromossomo que representa aqui o DNA da célula. Zé, então o que que acontece? Esse DNA viral, ele vai fundir-se, tá, ao DNA da célula. Como ele vai fundir-se ao DNA da célula, então você vai ter aqui um problema. Ele vai piratear aqui o DNA da célula. E a enzima que é utilizada para que o DNA viral ele venha fundir-se ao DNA da célula é conhecida como integrase, tá? Nossa, então a integrase ela é utilizada aqui então para fusão, Zé. Isso, para integração do DNA viral ao DNA da célula. Então o DNA da célula ele tinha como ofício produzir anticorpos. Ele tinha como ofício regular a imunidade do paciente. Só que agora, aonde você tinha a produção de anticorpos, você tem então aqui, assim, rosinha, você tem parte do DNA da célula agora com o DNA do vírus. Aí, em vez dele produzir defesa para o teu organismo, ele vai comandar aqui a fabricação de vírus. Então, o vírus, ele atua exatamente no centro da sua defesa, do seu quartel imunitário. Ele atua diretamente sobre o general, que é o linfócito, tá? Aí agora, ó, olha o que vai acontecer. Esse vírus vai amadurecer, e quando ele amadurecer, você vai ter aqui, ó, uma nova proteína que atua no amadurecimento do vírus. Qual é essa proteína? Protease. Eu não sei se vai falar no texto aí, mas não esqueça que a proteína utilizada para o amadurecimento do vírus é a proteína protease. Guarde bem esse nome, tá? Então, depois do vírus já mais velho, já amadurecido, ele começa a sintetizar aqui o RNA viral, tá? Que vai atuar aqui, vai sair do núcleo e vai atuar na formação de novos vírus, que posteriormente serão liberados pelo plasma sanguíneo na forma de vírion, é aquela partícula mais inerte, tá? Então, assim, ó, Zé, olhando então para esse esquema, o que os cientistas descobriram a partir do ano de 97 com relação à medicação para eu diminuir a carga dessa doença? O que os cientistas descobriram? Eles descobriram algo muito simples. Os cientistas descobriram uma medicação que inibe a ação dessa enzima aqui, ó, transcriptase reversa, da enzima integrase e da enzima também que nós chamamos aqui de protease. Quando você inibe a ação dessas enzimas, você tem aqui, ó, menos vírus fixando aos linfócitos, menos amadurecimento dos linfócitos, tá? Então aí você diminui a carga viral dentro da célula. É por isso que um aidético, por exemplo, quando ele está tomando a medicação, se ele fizer o exame de sangue, muitas vezes dá que ele está negativo, tá? Se ele está negativo, Zé, o que acontece então, Zé? Bom, se ele está negativo, parece que ele não tem a doença. Mas, na verdade, se ele parar de tomar o coquetel, aquilo que eu falei para vocês semana passada, ele vai desenvolver a doença naturalmente. Aqui ele fala assim sobre a proteína aqui, ó, protease, tá? Que vai atuar não só no amadurecimento, vai atuar também na formação aí da estrutura de revestimento. Então aqui, ó, ele vai contar para vocês essa história que eu contei do general. Então o principal alvo é o general,
que são os linfócitos T4, tá? Que comandam a divisão. E aqui você vai ter uma alteração em todo o leucograma. Então, quando você pega lá o número de leucócitos, uma pessoa que está com AIDS é uma pessoa que vai apresentar aquilo que nós chamamos de leucocitopenia. Tem uma queda de leucócitos de forma geral no sangue. Ah, por quê? Porque está arrebentando o seu sistema imunitário. Normalmente, uma pessoa tem de 4.000 a 10.000 linfócitos por milímetro cúbico de sangue. De 4.000 a 10.000. Uma pessoa com AIDS cai para 800, 600, tá? Então, a imunidade fica muito combalida. Agora, quais são algumas características dessa doença? Então, nós temos aqui duas situações que ele propõe para vocês, além daquela manchinha que surge normalmente na região da cabeça, aquela mancha meio avermelhada, tá? Você tem tanto a fase aguda da doença, a fase aguda vai de 3 a 6 semanas. Então, nesse período, o indivíduo tem alguns sintomas que são comuns a todos os tipos de virose, que vão além da febre, dor de cabeça, íngua no corpo, né? Principalmente essas regiões que você tem muita íngua, axila, aqui essa região do pescoço aqui também, ó. Você tem muita íngua também, você vai ver a presença dessas ínguas no corpo, tá? Então você tem a fase aguda, que é a fase inicial sintomática, depois você sai da fase aguda para a fase que nós chamamos de fase crônica. Normalmente nessa fase crônica aqui, tá? O HIV ele entra em período que nós chamamos de dormência, ou ainda período de latência. Seria similar aí, tá? Dormência ou latência. Então, nesse período aí, ó, normalmente o paciente ele fica assintomático, ou seja, ele não manifesta sintoma, tá? Mas ele tem o vírus. Ele tem o vírus e esse paciente, ele tem o vírus, mas ele está o quê? Assintomático, tá? Ele não está manifestando a doença, mas ele tem o vírus. Se ele tem o vírus, aí ele pode transmitir a doença, tá? Ele pode transmitir a doença. Então, às vezes você fala assim, ah, mas o indivíduo, ele é portador assintomático do HIV, que aconteceu durante muitos anos com aquele jogador de basquete da NBA americana, que era o Michael Jordan, né? Então, ó, quando você tem o vírus e não tem a doença, você é soro positivo, tá? Se você é soro positivo, o que acontece, Zé? Então, ó, você sendo soro positivo, você pode transmitir o HIV, mesmo você ainda não manifestando os sintomas da doença, tá? Depois do advento do coquetel, você conseguiu, de certa forma, reduzir muito a mortalidade devido à AIDS, né? Só em países que você tem dificuldade de chegar a acesso à saúde, aí, como a África, por exemplo, que infelizmente o mundo não se preocupa, né? Aí você tem um alto grau de mortalidade nessas regiões do planeta, tá? Então, é comum na AIDS fadiga, febre, inchaço crônico dos gânglios linfáticos, surgimento de pontos vermelhos na pele, inclusive na região do rosto, tá? E alguns distúrbios aí relacionados a encefalopatias, que são distúrbios relacionados ao sistema nervoso central. Aqui agora, chegar aqui, que é o exame para detecção da AIDS.
Então, aquilo que eu disse para vocês, ó, né, aqui ele até fala, pneumociste carine, ou hoje também conhecido como girovesse, tá? Esse aqui é um dos grandes problemas aí para pessoas aidéticas, que eu falei para vocês, ó, esse fungo aqui, ó, quando a pessoa inala, ela pode desencadear, então, o problema aí de letalidade da AIDS. Outra coisa, a presença do vírus HIV no corpo pode estar relacionado também com a manifestação de alguns cânceres. Mas por quê? Porque são cânceres que respondem, muitas vezes, ao sistema imunitário. Então, você tem, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, tá? Que é um problema sério. Quem tem esse tipo de câncer, pode ser que essas pessoas tenham AIDS. Por isso que às vezes você fala assim, mas era tão novinho, morreu tão cedo, morreu de câncer. Agora, será que foi câncer desencadeado por um fator genético apenas? Ou será que ele tinha AIDS e essa AIDS ela abriu a porta para manifestar a mutação cancerígena? Então, é uma situação que você vê muito hoje em dia, tá? E dentre as doenças oportunistas aqui, ó, você tem várias. Você tem pneumonia, candidíase, herpes, inflamações, tá? Aqui você tem inflamação do trato gastrointestinal, tuberculose, meningite, infecção do fígado, da medula óssea. Então, você tem aí muitas propensões a essa doença. Então, outras doenças oportunistas vão, de certa forma, escravizar o indivíduo. Então, só para você ter uma noção aqui, ó, da reação imunológica do paciente em relação à infecção com HIV. Então, aqui você tem um pico na fase aguda, onde você tem a manifestação do vírus, né, inicial. Depois você entra na fase crônica, que é a fase normalmente assintomática. Aí você tem a fase aqui de latência. Depois, na fase crônica, quando o vírus ele volta a se manifestar, a pessoa tem um outro pico, que é a fase sintomática da AIDS. Tá? O que é usado hoje para detectar o teste para AIDS? Você tem esse exame aqui, ó, que é o teste ELISA, tá? É um dos testes mais utilizados hoje, não só para AIDS, mas também para várias outras patologias. O que ele vai detectar? Esse teste ele detecta a presença de anticorpos do vírus HIV. Se você tem anticorpos, é porque você tem o vírus. Se você produz anticorpos contra o vírus, você tem o vírus. Tá? Agora, o que pode acontecer aqui com o falso positivo, que a gente chama? Muitas pessoas podem ter tido contato com o vírus, mas às vezes ela não adquiriu a doença. O vírus não atacou as suas células, não penetrou nas suas células, tá? Então, ela produziu anticorpos porque o vírus esteve nela, mas só que ele não foi eficiente para desenvolver a doença. Você tem também a questão aqui do falso negativo. O que é esse falso negativo aqui, ó? Na janela imunitária da gente, você pode ter a produção de anticorpos que são, tá, convencionais, e esses anticorpos aqui, ó, eles passam 3 meses. Então, por exemplo, você tem pessoas com HIV, o exame dá negativo pela ausência desses anticorpos no seu corpo. Aí você vai ter aqui esse indivíduo aqui, ó, o Western blot, é outro tipo de exame, tá? Também junto com ELISA, serve para confirmar ou não a presença de HIV. Vamos ver aqui, ó. Então, uma coisa que você tem que ter como meta e objetivo. Quais são as medidas profiláticas para eu aqui combater, tá? Para eu evitar adquirir a AIDS. Então, vamos entender aqui quais são as medidas interessantes
no meu dia a dia, eu tenho que saber aqui como me prevenir para evitar o contágio. Primeira medida, leite materno, tá? As mães que são soropositivas podem passar o vírus através do leite, porque o leite ele tem componentes sanguíneos. Pode passar o vírus para o bebê. É uma das formas mais, digamos assim, ainda que existe o risco de ruptura da camisa de Vênus, mas uma das formas mais, que nós chamamos mais seguras contra a AIDS é a utilização de preservativo. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu tomo, como é que chama? Tomo anticoncepcional. Não tem nada a ver. Anticoncepcional é para não engravidar, não é para não pegar a AIDS. São duas coisas diferentes, tá? Então, a camisinha é um dos principais coadjuvantes, tá? Ter muito cuidado com o banco de sangue. Normalmente, eles são testados antes, agora tem bancos de sangue que nem testa. Como você tem uma demanda muito grande por sangue, principalmente em ocasiões de cirurgia, então, se faltar sangue, você precisa reabastecer seus bancos de sangue. Aí você coleta esse sangue, muitas das amostras não são examinadas e muitas vezes dentro do próprio hospital, ao transfundir sangue para outra pessoa, você acaba que favorecendo ela adquirir aí o famoso vírus HIV. Cuidado com seringas, né? Materiais cirúrgicos, todos hoje são utilizados, eles são imediatamente descartáveis, tá? E aqui também, durante a gestação, você tem um coquetel aqui especial para a mulher, para que você diminua o máximo possível a contaminação do bebê a partir da utilização desse coquetel. Se a pessoa não tomar o coquetel, ele tem 25% de possibilidade de receber a transmissão da mãe. Agora, se a pessoa tomar o coquetel, menos de 3% a chance da mãe ter uma criança com a doença, tá? Aí vem aqui conceito de riscos, grupos específicos, etc. Tal, e nós temos aqui, como eu disse, você tem os homossexuais, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos, entre outros. Pós-AIDS, a vida ficou muito difícil para o pessoal da hemofilia. Por que ficou muito difícil? Porque esse pessoal tem que fazer transfusão de sangue direto, né, Zé? Exatamente. Então aí ficou complicado, né? Diante desse cenário. E muitas vezes aquilo que eu disse, o sangue nem testado ele é. A dengue é uma doença provocada por um retrovírus, tá? Esse aqui é o flavivírus, que é uma arbovirose. O que é arbovirose, Zé? Arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes. Então, essa doença aqui vai ser transmitida por um pernilongo? Vai. Que é o Aedes aegypti? Exatamente. Tá? Então, aqui você tem esse vírus. O mosquito, ele carrega, nem todos, mas grande parte deles, ele carrega o flavivírus, tá? E quando ele pica o homem, ele transfere para o homem o flavivírus. Nossa, Zé, transfere. E aí, o que vai acontecer com esse indivíduo, Zé? Bom, esse indivíduo aqui, tá? O homem, ele vai apresentar uma série de... Vou colocar aqui, ó. Ele vai apresentar uma série de sintomas característicos da dengue. Seria aí, ó, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, prostração e mal-estar em geral, tá? Então, assim, a dengue é uma virose convencional simples de ser tratada. O problema é que muitas vezes as pessoas são meio relaxadas, né? Acaba que deixando a doença correr solta, isso pode levar à morte dessa pessoa, tá? O único medicamento que você chega no hospital que eles vão te dar, ou eles vão te dar o ibuprofeno, ou eles vão te dar uma medicação
tá? Para comandar especificamente aquela febre provocada pela doença, que é o Tilenol ou o próprio ibuprofeno, é o antidiurético. Então, aqui nós temos algumas ações para evitar a proliferação dos mosquitos. Aqui você está cansado de ouvir na televisão. Basicamente, você evitar sujeira, né? Com relação à Zika, foi aquilo que eu falei para vocês. Zika vírus, ela começa com um problemão. Por quê? Porque ela atinge crianças. E ao atingir crianças, ela, durante a gestação, ela pode provocar aqui o processo que nós chamamos de microcefalia. Além disso, a pessoa que está contaminada tem febre, dor de cabeça, tá? Feridas na pele, olhos vermelhos e dores nas articulações. É muito comum, essa doença se tornou muito comum, tá? E complicada também, não é fácil de tratar a doença, não. Bem complicadinho. Tem uma síndrome que pode acontecer aqui, ó, que é a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome aqui, ela tem um problema. Qual que é o problema, Zé? O problema é que a pessoa, ela perde os movimentos musculares. Inclusive, nem o diafragma, que é o músculo respiratório, ele não consegue atuar na expiração e na inspiração. Ah, então perde os movimentos? Perde. Então, nesse caso, a pessoa tem que fazer um tratamento específico para melhorar a sua condição. Tá? Esse tratamento aí, às vezes a pessoa fica meio de coma durante 20 dias. Certo? Essa síndrome de Guillain-Barré, muitas vezes ela está associada a Zika vírus. Detalhe, microcefalia também, que eu já falei. E aqui, arbovirose, nunca se esqueça, são doenças transmitidas por artrópodes, dos quais o mais comum são os insetos, são os pernilongos. Tá? Nós vamos ter também aqui, ó, e agora a gente vai ter aqui, ó, a questão da gripe comum. Eu gostaria que vocês entendessem duas coisas aqui com relação à gripe comum. Que nós chamamos de gripe, que é provocado pelo influenza vírus. Também o retrovírus, tá? De RNA. Eu gostaria que vocês entendessem aqui um detalhe bem simples e bem fácil de você guardar. Olha, a gripe é uma doença simples. Mas ainda assim, o fato dela ser simples não quer dizer que ela não é problemática. Ela pode ser letal e pode provocar morte, tá? Então, normalmente, você tem a produção de muco, você tem aqui corrimento nasal, que é a coriza, a obstrução das vias respiratórias, fraqueza, dores musculares, e junto com essas dores musculares vem febre, prostração, dores de cabeça e tosse, tá? Como é que você vai se contaminar com a gripe? Você se contamina com a gripe quando você tem contato de pessoas que estão gripadas, tá? Ah, então, simples assim, Zé? Simples assim. Essa influenza A aqui, é aquela gripe que surgiu como gripe suína em 2009, e que você representa aqui por essas duas letras, né? Muitas vezes as gripes, elas são representadas por essas letras. H1N1, tá? H3N1. O que significa essas letras? Acho que aqui não vai falar. Você coloca para mim aqui, ó. O H, ele significa o nome de uma proteína, que é a hemaglutinina. Hemaglutinina. E o N, ele representa o nome de uma proteína, que é a neuroaminidase. Para que servem essas proteínas, H1N1? Bom, a proteína H,
ela serve basicamente para auxiliar na multiplicação do vírus dentro do hospedeiro. E essa proteína aqui, neuroamilidase, ela serve para difusão do vírus entre os hospedeiros, tá? Então, as duas proteínas, hemaglutinina e neuroamilidase, são fundamentais aí para o vírus. Essa doença que matou muita gente em 2009, mas a diferença para a COVID é que com o surgimento dessa H1N1 aqui, em menos de um ano depois, no mesmo ano, na verdade, a ciência desenvolveu um retroviral que ajudava a diminuir muito os sintomas da doença e a letalidade. E esse retroviral aqui é conhecido como Tamiflu, tá? Então, o Tamiflu era um retroviral bastante eficiente. Depois, os cientistas desenvolveram, né, vacina, e até hoje nós tomamos essa vacina todos os anos, que deve acontecer com o tempo também, com o COVID, com a coronavírus, tá? Você tem tanto H1N1 quanto H3N1, que é a influenza B. Então, isso é o que acontece com pessoas que estão gripadas. Mas é lógico, né, Zé? Gripe é um negócio comum. Zé, eu não quero ter gripe. Bom, se a pessoa for mais idosa, eu sugiro que essa pessoa que não quer ter gripe, ela se vacine todo ano. Ah, mas aí, vacinar? Não, vacinar é bom sempre, tá? Então, sempre é bom vacinar-se. Você que está dando esse BO aqui. Eu não sei por que desceu aqui tudo uma vez. Mas, enfim. Aí você tem, então, a influenza. Essa influenza ela é extremamente, tá, complicada. Se você imunizar-se todo ano, você não vai ter problema com a influenza. Então, depende da conscientização. E a Covid vai ser idem, né? Vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter que esperar passar aí o primeiro momento para ver como é que vai ficar essa questão da Covid. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, aqui, ó, aquela hora eu acabei pulando, né? Tá falando da dengue. Porque você tem um grande problema da dengue, né? Esse mosquitinho aqui, ó, cheio de manchinha branca pelo corpo, pontinhos brancos pelo corpo, ele coloca os ovos dele no solo, saem as larvas, aí, cara, sai tudo aqui, ó, dos estádios larvais, até ela formar aqui o que nós chamamos de pupa. Aí, formando a pupa, você tem aqui a dengue clássica, e um dos problemas sérios aqui da dengue, que nós temos hoje, é quando você tem uma queda muito forte de plaquetas. Aí você pode ter o que nós chamamos de dengue hemorrágica, que pode levar o indivíduo à morte, tá? Você pode fazer a sua parte mecânica, química e biologicamente. Febre amarela. Essa febre amarela aqui é uma doença complicada, viu? Há mais de 80 anos que nós não temos problema com a febre amarela, a gente chama de febre amarela silvestre. Essa febre, aliás, febre amarela urbana. Febre amarela urbana, aí ela é transmitida pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Aí esse aí é um problema do cão. Agora, quando você tem aqui a febre amarela que hoje nos atinge, é a silvestre. Também o mesmo vírus, ó, flavivírus, tá? E aqui você tem dois mosquitos que são transmissores que não são o Aedes, que é o mosquito que
se contamina com o sangue de macacos infectados, que é o Haemococcus, e tem outro que ele não colocou aqui, que é o Sabetes, que é o segundo tipo de mosquito que leva ao contágio da febre amarela. Você vai falar aqui mais alguma coisa? Aquela hora eu pulei uma página, né? Agora que eu estou vendo aqui. Mas dengue também dispensa até comentário, né? Uma das coisas que a gente mais fala hoje em dia, com exceção desse ano aí, da questão da Covid, aqui que eu falei no começo da aula também, ó, ele tem uma colocação específica aqui sobre a Covid, sobre o coronavírus. Vamos deixar então essa parte aqui para a semana que vem, acabando essa parte já, dá uma olhadinha aqui. Catapora, poliomielite. Aí, pouquinho para acabar, ó. A gente acaba e vem o ebola. Se deve ser a raiva, né? Provavelmente a raiva, cachumba. Aí já acaba essa aula, a gente vai para o outro caderno, que é o caderno 2. Pode fazer até os exercícios. E semana que vem, então, a gente termina essa aula de virose. Aí na outra semana, depois de semana que vem, vocês têm a prova, né? Nós temos a nossa prova marcada para o dia 7. Vocês colocam para mim aí, pessoal, se tiver nenhuma pergunta, coloca para mim aí presente no chat aí, tá? Para ficar bem organizadinho, para facilitar a minha vida aqui depois. E outra coisa outra coisa, à tarde a gente continua, só que à tarde é química. A gente vai falar hoje sobre as leis ponderais, que é uma matéria que a gente viu também o ano passado. Uma matéria bem simples, tranquilo. Vocês não vão ter nenhum problema também. O pessoal ainda está colocando aqui. Daqui a pouco tempo, a gente der 1h30, a gente está de volta, tá? Tá certo, todo mundo já colocou. Alô, Zé. Então, beleza. Aí vocês vão ter 25 minutos aí de intervalo. Até mais. Tchau, tchau.